Olá, amigos! Começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje é com renovada alegria que estamos com a presença do nosso querido Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, Sérgio. Obrigado, Neomar. Obrigado ao público, não é? Pela oportunidade. E eu já começo a te perguntar, Sérgio, existe vida após a morte? Neomar, essa é uma questão, não é? Hoje a ciência estuda essa questão, vida após a morte, porque o materialismo ele não teve comprovação científica. Se nós formos considerar desde René Descartes, o filósofo, 400 anos atrás, desde lá até então, a ciência nunca conseguiu provar que o materialismo seja a realidade existencial. Então, já está havendo já estamos tomando novos rumos, não é? E as universidades vêm pesquisando essa hipótese da vida após a morte. Particularmente, interessante o grupo da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, na Faculdade de Psicologia, em que há um laboratório de pesquisa sobre vida após a morte. Então, vamos dizer assim, na ciência oficial americana, isso já é uma realidade. Já são conhecidos os estudos de Ian Stevenson a respeito de reencarnação e tudo isso. Mas, objetivamente, vida após a morte vem sendo uma tônica atual nas pesquisas, não é? E também nos livros, dentro da doutrina, nós temos aí vários representantes, né? O primeiro que vai se tornar filme agora no dia 3 de setembro é o Nosso Lar, não é? Que aí você já tem visualmente, vamos dizer assim, essa condição já de mentalmente entrar em contato. É interessante, o Nosso Lar é um médico que vem do mundo espiritual, quer dizer, ele desencarna, vive uma realidade no mundo espiritual e vem trazer a notícia de como é que é o mundo espiritual. Esse assunto me interessa particularmente porque é um médico que, vamos dizer assim, vai trazer um ângulo sobre esse aspecto, não é? E isso que na década de 40, né, quando foi psicografado o livro pelo Chico, que era tido como uma questão de crença, hoje nas universidades passa a ser estudado como hipótese científica. Agora, eu acho, Delmar, que a questão da vida após a morte, ela é uma descoberta pessoal. Porque pode qualquer laboratório descobrir vida após a morte, mas se você não tiver uma experiência de visualizar isso, você não se convence. É verdade. Não é? E você sabe que eu passei por uma experiência em que eu tive uma parada cardiocirculatória. A chamada EQM, experiência quase morte. Só que eu não vi o túnel de luz. Mas eu vi meu corpo caído no chão, não é? E o incrível é que meu raciocínio clínico permaneceu íntegro. E eu, vamos dizer assim, praticamente eu fazia meu diagnóstico ali, como na UTI, quando eu atendia os casos. Olha. E eu pude ter assim, a comprovação viva de que a vida continua. Porque se meu corpo tivesse morrido, eu estaria consciente. Não é? Então, vamos dizer assim, essa convicção, ela é muito forte em mim e a ciência apenas vem reforçar paralelamente essa questão. Então, existe vida após a morte, as pessoas precisam começar a abrir a cabeça para essa hipótese, sabe? Porque a vida só tem sentido se ela tiver um contínuo, senão a vida é um nonsense. Verdade. Né? E as consequências se as pessoas começarem a ter essa certeza, essa clareza da vida após a morte, Sérgio? Quais são as consequências que você vê? Você sabe que lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu criei um projeto sobre essa questão, vida após a morte. Pessoas que perderam entes queridos e que passam por circunstâncias psicológicas e clínicas. Você sabe que quando a gente está de luto, existe 7 vezes mais risco de ter uma doença do que uma pessoa numa situação normal. Sim. Então, tamanho o efeito psicossomático da questão, não é? E nós estamos elaborando um projeto que logo estaremos noticiando, aberto à assistência pública, né? Em que o paciente é atendido com a hipótese da existência do contínuo. Quer dizer, aquela pessoa morreu, aquele filho morreu, não. Ele continua vivo. Bom, admitindo essa hipótese, como é que é o andamento da questão clínica, não é? Fantástico. Se existe um visionário durante os sonhos, se existe possibilidade, abrindo a cabeça para essa hipótese de ter um contato, se há repercussão
positiva na clínica, né? Baseado na hipótese científica de que vamos dizer assim, esse fato pode ser real mesmo, não é? Uma vez que é um território hoje de exploração da ciência. Não, e fantástico, eu fico imaginando os pais, os familiares, enfim, as consequências benéficas. Eu já tive experiências interessantíssimas nesse aspecto, porque mesmo pessoas que não são espíritas, relatando, tem uma senhora italiana, por exemplo, que ela diz o seguinte: perdi uma filha de 12 anos. Uau. E eu e meu marido não parávamos de chorar. E ela diz o seguinte, que ela teve um sonho que não foi sonho, porque foi uma coisa muito real. Ela viu a filha dela com um buquê de flores. Uau. E ela dizia: mãe, vem cá. E jogava as flores no chão, formando um caminho que ela relata que podia seguir, não é? E diz: mãe, por que você chora, mãe? Eu estou muito bem. Você chora porque não tem confiança em Deus. A mãe, muito católica, uma italiana, diz: como não tenho confiança em Deus? Mãe, porque é tão maravilhoso aqui no mundo espiritual, e eu estou tão feliz. Se você chora, você não tem confiança em Deus. Não chore mais. E relata essa senhora italiana de mais de 80 anos hoje. Ela relata que ela parou de chorar, porque a vivência dela foi tão real que ela se convenceu de que a filha realmente estava viva no mundo espiritual, não é? E você sabe que, ao pesquisar mais profundamente essas questões de vida após a morte, para alicerçar esse projeto, eu comecei a ter experiências de evidência dos personagens que partiram para o outro lado. Puxa. Aquilo me impressionou sobremaneira. Eu comecei a perceber que talvez falte na nossa sociedade uma discussão mais intensa, uma vivência mais intensa com essa possibilidade, porque aí a cabeça, os órgãos sensoriais, a memória, ela se abre. E acompanham. É como se houvesse uma... por exemplo, vamos supor, às vezes a gente está olhando para um local e não vê nas laterais. Na verdade, os olhos veem, os seus olhos estão vendo as laterais, mas você não está prestando atenção. É isso mesmo. Aí, se alguém diz: olha, aqui no canto tem uma tal coisa, aí você vai prestar atenção. Você estava vendo, mas não estava atento ao fato. Então, da mesma forma, a nossa atividade sensorial, ela pode estar captando, mas nós não estamos focalizando, não estamos percebendo por uma falta de exercício. Não é? Fantástico. Você ouve numa orquestra, o violino está desafinado. Não, mas não estou ouvindo a nota desafinada. Não, aí você vai refinar o seu ouvido, aí você vai ouvir a nota desafinada depois de você estudar música, depois de você vivenciar experiências sonoras. Agora eu estou ouvindo a nota desafinada. Então a nossa atividade sensorial pode estar captando, mas nós não estamos percebendo. Você sabe que o senso comum das pessoas acha que nós temos 5 órgãos dos sentidos e nós temos 22, pelo que a medicina conhece hoje, visto ao microscópio. Temos 22 tipos de órgãos dos sentidos no corpo, pelo que se conhece, fora o que a ciência vai descobrir. Captando informações que nós não temos a mínima consciência. Você falando assim, eu percebo esse projeto já muito em sintonia com esse planeta de regeneração que estamos aí nessa transição, não é? Porque quando você vê a vida como um contínuo, quando você acredita na existência da vida após esta vida, poxa, isso muda vibratoriamente toda a condição planetária, Sérgio. Sabe que nós estamos vivendo esses momentos aí, explodindo o vulcão aqui, caindo meteoro ali, terremoto aqui, terremoto acolá, não é? Muitas perdas, né? Inesperadas. De uma hora para outra, a pessoa estava aqui falando. Os aviões, se recorda quantos aviões não caíram e tal. Então parece que a nossa sociedade está sendo chamada a atenção para essa questão. Verdade. Não é à toa que, por exemplo, o Chico Xavier, ele está retornando aí, não é? Porque a sociedade existe uma demanda reprimida, as pessoas estão querendo respostas para tudo isso que está acontecendo.